Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Arrancamos este episódio com zumbidos, e este é um som escolhido pelo Jorge Graça, administrador da NOS, que nos trouxe com o objetivo de ilustrar os projetos de inovação em que a empresa tem estado a trabalhar e que ele já irá explicar. A NOS é uma operadora de telecomunicações que é conhecida de todos nós pelos seus serviços de televisão, internet, voz, dados e que opera também na distribuição e exibição cinematográfica. Esta é a parte mais visível, depois há uma outra que é o investimento que a empresa vem fazendo na área da inovação. E por isso vamos voltar a falar de 5G, de latências, gigabytes e gigabits e no vasto campo de possibilidades que a tecnologia de quinta geração abre. Por exemplo, Pedro, na área da saúde, na área de transmissões holográficas. Sim, sem dúvida há exemplos na saúde que já podemos contar, mas também noutras áreas que veremos adiante. Só para dar aqui alguns números relativos ao 5G, através de dados compilados pela Anacom, que é o regulador das comunicações em Portugal, esses dados apontam para uma cobertura muito significativa desta tecnologia no país. Há diferentes números, mas todos apontam para que mais de 90% da população tenha acesso a esta tecnologia. A Anacom revela que no final do ano passado a área total de freguesias onde não existiam estações 5G representava 12,9% do território nacional. E como é que comparamos em termos europeus? Portugal apresenta a 10ª maior taxa de cobertura com redes 5G, acima da média dos 27 países da União Europeia. Pois temos vindo a pontuar bem, não é? Quer em termos de taxas de cobertura, quer em termos de velocidade da internet. Já tivemos a oportunidade de ver isto aqui, Pedro, num programa anterior. Vamos perceber então para que é que isto pode servir no nosso dia-a-dia. Sim, mas Elizabeth, antes de passarmos à conversa com o nosso convidado, temos também aqui uma declaração de interesses para fazer. A NOS é patrocinadora deste podcast porque decidiu associar-se ao projeto quando ele estava a ser preparado e foi convidada para aqui estar porque é de facto uma empresa que aposta muito na inovação. Recentemente, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência divulgou a lista das empresas que mais investiram em inovação em Portugal no ano 2023 e a NOS estava em primeiro lugar, com 96,9 milhões de euros aplicados em investigação e desenvolvimento, que é sensivelmente o mesmo valor que investiu no ano passado. Sim, é uma ressalva importante por razões de transparência que devemos aos nossos ouvintes, aos nossos leitores. A NOS foi convidada por mim e por ti para este programa, não pediram, não se promoveram, a iniciativa é nossa e é totalmente independente da sua situação de patrocinador deste podcast. Está cá mesmo pelo seu percurso na inovação e vamos já perceber porquê à conversa com o Jorge Graça. Atender uma chamada é muito simples. Olá, viva, como está? Passou bem? Diga. Agora, entender uma chamada já é diferente. É isso que eu faço enquanto gestor dedicado da NOS Empresas. Eu entendo pedidos, entendo problemas, entendo clientes, até mesmo quando eles têm que deixar a chamada a meio porque não têm tempo para nada. É que para bom entendedor, meia chamada basta. Olha, voltou. Tem que entender. Ninguém o entende como nós. Muda o seu negócio para a NOS Empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado que o conhece. Saiba mais em nos.pt/empresas. Olá Jorge, bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Jorge, começamos por ouvir aqui uns zumbidos no arranque deste episódio da Liga dos Inovadores. Que som foi este que nos trouxe? Isto é o som, basicamente são dois sons, na realidade. Não sei se conseguiram detectar a diferença, mas isto são dois sons de duas colmeias. Uma que é uma colmeia saudável e a outra que é uma colmeia que está em stress, na realidade porque não tem lá a sua rainha. Eu trouxe este som para ilustrar um dos projetos que nós temos, o AIBelha, em que basicamente nós utilizamos inteligência artificial para treinar um modelo que com um telemóvel em 5G capturar o som e conseguir transmitir em tempo real uma avaliação se a colmeia está
saudável ou não está saudável. E o que é uma colmeia saudável e uma que não é saudável ou que está em stress, como tu usas essa expressão? Isto nasce um bocadinho as abelhas é assim um bocadinho uma ideia um bocadinho fora da caixa que nos surgiu, mas isto basicamente saiu de um tema. Na altura havia muita discussão das vespas asiáticas e o projeto até nasce um bocadinho uma tentativa de identificar causas que põem em risco a saúde das colmeias. As colmeias são vitais para a cadeia de produção alimentar, porque garantem a polinização das plantas, das árvores. Nós tínhamos uma capacidade de analisar som. Isto já vinha, nós temos um trabalho muito longo feito ao nível de análise de voz, para identificar padrões e tudo mais, e dissemos, vamos lá tentar criar aqui uma ferramenta que ajude os apicultores ou as pessoas que lidam com abelhas para tentar ajudar as colmeias, porque as colmeias, quando estão em stress, basicamente o que acontece, elas sem a sua rainha, as colmeias acabam por morrer. E, portanto, depois temos aquele colapso das populações, aquela expressão que as colmeias depois desaparecem todas como um todo, porque basicamente, e portanto a ideia era tentar identificar essas situações que depois permite os apicultores tentarem resolver a situação. Então os apicultores gravam o som num telemóvel e faz a análise e sempre, porque identificar uma abelha, uma rainha é difícil, não é? Elas são diferentes, mas não é uma coisa muito óbvia conseguir, portanto, em tempo real ou até de forma remota, se eles quiserem instalar e capturar o som de forma remota, conseguir identificar se a colmeia está ou não está com um problema. E isso tem depois repercussões na produção de mel, na qualidade... Sim, basicamente, se não tiver a rainha, morre. Pois é. Depois temos esse fenómeno do colapso da população das abelhas. E este projeto em que fase é que está? Este projeto está lançado. Nós estamos, inclusivamente, nós neste caso até decidimos, nós vamos colocamos o modelo disponível. E, portanto, é para qualquer pessoa poder utilizar. Nós libertámos os datasets que utilizamos. Os modelos de inteligência artificial também foram disponibilizados. E, portanto, eles estão disponíveis. Nós temos uma tradição grande na nós de trabalhar ou com open source ou para participar. Open source é o conceito em que nós trabalhamos para a comunidade e o código está disponível para qualquer pessoa utilizar. Oferecemos o código, fazemos um contributo. Na real não é oferecer, mas o conceito é mais de contributo, porque é uma espécie de ecossistema e diferentes pessoas contribuem com pessoas, organizações e mantemos o código vivo e nós participamos de forma ativa nesse ecossistema e, portanto, o que decidimos foi vamos libertar o código, vamos colocar o código, qualquer pessoa pode pegar no código e fazer a implementação que quiser, portanto, e neste caso, com a inteligência artificial, fizemos também os datasets, portanto, a base com a qual nós treinámos o modelo e, inclusivamente, o modelo de inteligência artificial. Portanto, isto está disponível, está livre. O Pedro, se quiser e quiser se dedicar a fazer, a criar uma aplicação, quem sabe? Agora que é tão fácil fazer a programação com inteligência artificial, num dia tem uma aplicação para utilizar o nosso código. Já agora tem umas colmeias. E dá para adaptá-la a outros sons de rebanhos, de aviários? O conceito é transversal, mas neste caso a diferença tem que se treinar o modelo, não é? Portanto, tem que haver os dataset aplicado aqui seria um conjunto de sons, portanto, gravações, não é? E depois fazemos um treino do modelo de inteligência artificial que tenta identificar e ouvir. Os sons são quase imperceptíveis. Para nós, os sons que estiveram a ouvir, duvido que muita gente consiga identificar a diferença entre os dois. Mas isto numa máquina... Uma parte é mais organizada, outra menos organizada. É verdade. As colmeias têm essa característica e, portanto, a presença da rainha garante ali uma ordem diferente. Mas isto aplica-se basicamente a tudo. A qualquer conceito em que eu tenha uma premissa ou que eu quero identificar um determinado comportamento, se eu arranjar sons e colocar isto dentro do algoritmo, o algoritmo vai identificar e vai permitir fazer a mesma coisa. Olha, a inteligência artificial é fantástica nestas coisas. Dentro dos sons, vocês tiveram outro projeto que é o entusiasmómetro, que nos causou aqui alguma curiosidade, não foi, Pedro? É verdade. Como é que se mede o entusiasmo pelo som? Ok. O entusiasmo, a ideia nasceu, nós temos o Nós Alive e, portanto, tentamos sempre, dentro do chapéu do Nós Alive, também fazer um bocadinho de montra de tecnologia e como pode ser utilizada. A ideia aqui era tentar avaliar pelas reações do público, quando está a ver um concerto, entre
qual o grau de intensidade da reação emocional que o público estava a ter do artista, não é? Porque é difícil avaliar, até próprio para os artistas perceberem mais ou menos como é que estão a reagir, o público está a reagir. Portanto, o que nós fizemos foi tentar identificar um conjunto de padrões. Exemplo, nós achamos sempre que somos muito diferentes das outras, mas em grupo acabamos por ser muito parecidos, não é? E, portanto, este fenómeno de grupo, o que acontece é, eu consigo identificar por saltos ou volume, portanto, o grau de excitação, a maneira como as pessoas gritam ou cantam, a intensidade, o salto que existe entre a música e o intervalo, o tempo que demora a reagir dos breaks das músicas, quando há por exemplo, quando o artista pede para as pessoas acompanharem, nós conseguimos medir isso e conseguimos perceber o público está a reagir de maneira diferente entre diferentes artistas e dentro das músicas e nos intervalos, e depois é impressionante, é mesmo impressionante. Isto é, portanto, um mundo infinito de análises que podem ser feitas, não é? Quase. Portanto, estamos a falar de medir emoções das pessoas e de animais, neste caso, não é? Portanto, esta ferramenta permite... exatamente. Mas uma nasce da outra, curiosamente. Nasce da outra. O Abelha nasce do base de trabalho que fizemos para os concertos. E num concerto conseguem distinguir o que é uma reação entusiasmada com o artista daquilo que é, se calhar, alguma excitação porque estou com os copos? Assumindo que a excitação dos copos está delimitada só a algumas pessoas, a resposta é sim. Se houver um fenómeno grupal de toda a gente será mais difícil de medir. Mas sim, porque o que acontece é o modelo está a fazer um isolamento desses fatores que são diferenciadores. Estes modelos de inteligência artificial tentam identificar os padrões e descartam coisas que são comuns e, portanto, trabalham depois só nos deltas. E, portanto, eles conseguem apanhar as diferenças comportamentais exatamente por isso. Parte do trabalho é exatamente isolar. E tentar capturar só os aplausos no meio daquela confusão toda. Capturar só estes momentos de emoção no meio, entre o ruído da música, o eco que está a acontecer no ambiente e tudo mais. Como é que vocês colocam este produto no mercado, digamos assim? Vocês, portanto, alguém chega ao pé de vocês e diz: nós agora gostávamos de medir determinada emoção, reação num determinado momento, e vocês fornecem a ferramenta, trabalham especificamente para uma determinada área. Como é que isto está a ser feito ou vai ser feito? Há diferentes... O processo de inovação na nós é multifacetado. Eu diria que nós temos, se quisermos, duas grandes vias pelas quais trabalhamos a inovação. Uma tem a ver com tecnologia que nós necessitamos e, portanto, a tecnologia mais fundamental, um nível mais fundamental que eu preciso para resolver problemas que eu tenho. E, portanto, eu lido com um volume de som, um volume de vídeo que é praticamente incomparável a qualquer outra empresa cá em Portugal. A quantidade de vídeo que eu processo, a quantidade de som que eu processo, e isso levanta-me problemas concretos que eu tenho que resolver. E, portanto, eu para resolver esses problemas concretos tenho que estar constantemente a trabalhar na fronteira da tecnologia. E, portanto, o que isso me permite é, eu à medida que vou desenvolvendo estas capacidades e até para poder testar os limites da tecnologia, muitas vezes o que acontece, nós próprios promovemos esta conversa junto da academia, junto de diferentes parceiros que também têm o interesse de explorar a fronteira da tecnologia. E, portanto, aí são coisas que são originadas por nós. Vocês podem dizer, mas porquê abelhas? Não é? Porque depois isto é uma combinação de eu quero testar os limites da tecnologia, porque depois reutilizo isso para processos e coisas concretas que eu preciso de resolver, mas ao mesmo tempo eu também quero contribuir. A tecnologia no seu sentido mais puro, significa pouco. Portanto, e tem que haver um contributo. E, portanto, nós temos isto muito claro. E, portanto, isto depois acaba por ser um ciclo que se autoalimenta, porque o trabalho acaba por ser muito colaborativo. E, portanto, até para ter... muitos destes projetos são projetos quase de paixão, de amor das próprias pessoas que se envolvem com... E, portanto, o eu ser capaz de depois isto
ter um contributo para a sociedade, por pequeno que seja, também me ajuda e torna o projeto mais efetivo. Mas conseguem explorar valor comercial aqui, sim, não é? Claramente. Por exemplo, este entusiasmómetro pode ser adquirido por artistas em concertos pode. E eventualmente eventos desportivos. Nós depois acabamos por utilizar estes ou temos casos em que isso se materializa mesmo pelo produto per si. Outro, e acabamos por embutir isso dentro de soluções mais complexas que depois vendemos depois acabam por ser peças de Lego, se quisermos, que montamos para compor um produto maior que depois vendemos. Sim, isso também. No caso das abelhas, portanto, foram vocês que começaram a pensar na questão, foram apicultores que foram convosco? Não, fomos nós, neste caso fomos nós. Portanto, vocês dentro do vosso ambiente de inovação vão explorando? Vamos explorando, sim. Por exemplo, queremos testar como é que aplicamos. Porquê? Porque a história tem assim vários capítulos. O nosso objetivo último acaba por ser, nós agora estamos numa jornada de tentar trabalhar muito a questão de vozes sintéticas e identificar vozes sintéticas. Porque, eu vou fazer aqui um bocadinho o mind map da coisa toda, porque o nosso objetivo último nós agora estamos numa jornada, se quisermos, de tentar contribuir para como é que eu consigo identificar fake news. Okay? Como é que eu consigo ter certezas para chegar a um fim de eu poder certificar se tenho certeza ou não que uma imagem é real ou não é, e é certo ou se foi manipulado ou não. E portanto, eu para chegar lá tenho que fazer vários passos, não é? Para chegar a esse objetivo último, eu tenho que ser capaz de perceber se o som é real ou não é real. Para eu perceber se o som é real ou não é real, eu tenho que ser capaz de o processar utilizando diferentes modelos e isolando partes, fazendo comparar, identificar padrões. E reparem que estão a ver como eu estou a história e de repente isto serve. Mas como é que eu testo isto, não é? Olha, podemos testar isto com as abelhas, porque já é uma coisa concreta, já não é uma coisa abstrata, e eu já consigo ter um resultado e consigo testar e ter uma avaliação. Mas isto é uma peça, isto é um degrau. Uma etapa, digamos assim. É uma etapa, não é? Aqui o destino final, se quisermos, neste caso, é eu tentar ir construir para chegar a este objetivo último de andamos atrás um bocadinho deste objetivo. Ou seja, termos uma ferramenta que nos permita saber se uma notícia é verdadeira ou falsa. Sim, a falar disso. Sim. Que é bastante útil nos dias que correm. De forma automática, não é? Claro. Portanto, não tornando isto impossível de fazer. Portanto, neste caso, uma notícia seria mais ou uma peça de vídeo, ou uma imagem, ou um som. Sim. E eu ter a capacidade de, uma certeza absoluta nunca terei, mas pelo menos eu dar um grau de probabilidade de bastante certo de isto é verdadeiro ou não é verdadeiro. Ou ser uma espécie de alerta, digamos. Exatamente. Ter um índice em que eu diga assim, eu consigo validar em 90% de probabilidade que isto é certo. Será aqui um bocadinho o objetivo final que nós temos. Jorge, tem também muitos projetos ligados à área da saúde. Temos. Nomeadamente sobre a designação, penso que se pode dizer assim, de 5G Healthcare. Exatamente. Que projetos é que estão mais avançados nesta área? Quais é que considera-se mais relevantes neste momento? A área da saúde é uma área que nós já temos algum carinho por ela, também porque depois acaba de estar nesta interseção, porque acaba por ter muito impacto e é muito concreto. E, portanto, nós dentro dessa iniciativa, dessa agenda, é uma agenda mobilizadora em que nós estamos a liderar, neste caso também com o Hospital de São João, com o INEM, com a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em que temos um conjunto de provas, neste caso são provas de conceito, aliás, prova de conceito não é a palavra exata, são já use cases reais, portanto, eles já estão neste processo, eles já têm que ser exemplos reais, portanto, concretos, já com uma aplicação, eles já estão prontos para ir para o mercado, eles já estão no terreno. E, portanto, temos aqui um conjunto de casos que estão ao abrigo dessa iniciativa. Desde as ambulâncias conectadas, e aqui o objetivo é nós darmos uma capacidade de conectividade em mobilidade num ambiente que é muito próprio, não é? Porque é um bocadinho confuso, em que eu permito fazer ou trazer parte do tratamento para dentro da ambulância, ou eu enviar um conjunto de informação que permite que depois, à chegada da ambulância, o tratamento já esteja preparado, e, portanto, esta antecipação, o encurtamento do espaço e do tempo de resposta. Temos muitos casos de a capacidade de deslocalizar as capacidades. São as cirurgias remotas. Nós hoje já está massificado os famosos robôs Da Vinci, em que as pessoas já estão o médico está numa sala e o robô está a operar a pessoa na outra.
Aqui o conceito é eu esticar isso mais. E, portanto, ele pode estar noutro sítio qualquer, noutro sítio, desde que tenha acesso à máquina e consegue estar a fazer a intervenção cirúrgica a milhares de quilómetros de distância. Portanto, isso aqui, o ganho que temos é, basicamente, o médico é o recurso escasso, não é? E eu disponibilizar as capacidades únicas de um cirurgião em qualquer à distância e ganho a eficiência de ele não se ter que se deslocar. Temos temas de monitorização e, portanto, isto basicamente é como é que eu posso trazer os benefícios da tecnologia 5G que eu estou a disponibilizar, em que basicamente estamos a falar, é aqui que aquele famoso tema meio etéreo que é difícil de precisar, da latência. Latência aqui, a maneira é basicamente o tempo que demora numa cirurgia entre o cirurgião dar um toque que permite fazer a incisão e a incisão ocorrer. É o tempo que medeia entre ele dar a instrução e aquilo acontecer. E, portanto, eles estão próximos, hoje têm que estar próximos, porque, obviamente, nós queremos que seja zero, não é? Porque tem que ser o equivalente a ele estar com o bisturi junto ao corpo da pessoa onde está a fazer a incisão. Claro. Ele, o robô. O cirurgião à distância, o robô junto ao corpo. Certo. Vamos começar. Antes do robô, o cirurgião estava com o bisturi encostado e havia zero latência, não é? Ele vai para outra sala, agora porque tem o robô, e tem que estar perto porque tem este tema da latência. Há um cabo que o liga, não é? Eu, quando adiciono o 5G, eu permito esta latência mínima à distância. É esta a diferença. Portanto, que o cirurgião, em vez de estar noutra sala, esteja em Singapura a dar instruções para cá. Sim, exatamente. Ou está em Lisboa e está a fazer uma operação na Madeira, ou está nos Açores. E é o encurtamento da distância. Nós, na prática, o que permite é torna a distância fluida. Quantos anos demorará até chegarmos aí? Isto é real. Já existe, já está em funcionamento em hospitais portugueses. Nós já fazemos esta tecnologia, já existe, já está disponível. Já houve cirurgias com 5G a acontecer. Isto já existe. Depois há um tema de massificação que é um tema diferente, não é? Porque tem que haver toda uma infraestrutura, quer do sítio que acolhe o cirurgião num sítio, quer a sala tem que ter o Da Vinci, tem que estar ligado, mas já é uma questão de implementação, já não há impedimento da tecnologia. E ambulâncias ligadas diretamente ao hospital também já existe? Neste caso, há uma que está ligada. Há uma. É tudo depois. Repare, há sempre aqui dois saltos, que é. Isto não são. Aqui eu acho que o importante dizer é. Isto não são provas de conceito. Neste caso, isto são coisas reais. Portanto, mesmo ao abrigo deste programa, isto já tem que ser. Se quiserem, tudo isto que eu estou a falar está no último passo de massificar. Portanto, está provado, foi demonstrado em produção. É tão real quanto pode ser antes de agora os hospitais comprarem ou implementarem, ou as ampliações serem compradas, ou as soluções entrarem na casa das pessoas. Estão nesse estado de maturidade. O 5G não falha? Como é que se garante que não há uma falha numa cirurgia ou numa emergência? O que esta tecnologia tem de diferente da anterior, eu posso descrever como a rede tem consciência, ou pode ter consciência, do tipo de tráfego e da importância da coisa que está a ser transmitida pela rede. E eu, ao ter essa informação, consigo priorizar e garantir que essa comunicação passa. Okay? É como as chamadas de emergência, que mesmo quando o telefone perde rede? Não é bem o conceito. Aqui o conceito é, se quisermos, vou abusar aqui, depois mais técnicos, onde vamos chamar a atenção que eu estou a dar aqui alguns saltos, mas basicamente a internet hoje funciona numa lógica de best effort. Hoje a internet, o protocolo que assenta a internet, eu quero comunicar daqui para aí, a informação é partida em pacotes e eles fluem numa lógica de best effort e chegam aí e são organizados e a comunicação chega. Isto acontece em milissegundos, mas é isto que está a acontecer. A informação é toda partida em pedacinhos, ela vai pelo caminho diferentes e acaba por chegar e a comunicação é feita. Mas qualquer pacote é igual ao outro. Eles são completamente... A rede não diferencia. Eles passam, os pacotes são exatamente iguais. Independentemente desta comunicação ser crítica e esta não ser. Porque a rede não sabe. Dentro do 5G, o 5G ganha esta capacidade. Eu ganho a capacidade de dizer assim, não, cuidado,
que esta comunicação que eu estou a fazer é mais importante do que a outra e, portanto, passa a ter prioridade. E é esta prioridade que consegue garantir que esta acontece sempre, mesmo que seja à custa da outra. Estou a exagerar um bocadinho, mas é para ilustrar, para passar um bocadinho a imagem. É isso que garante, dentro de uma rede 5G, que isso, e, portanto, comunicações críticas conseguem ser asseguradas nesta tecnologia. É essa uma das grandes diferenças que há. Olha, falou da necessidade de massificação, não é? Agora é preciso dar o salto. Tecnologicamente, Portugal está preparado para fazer disto um modelo? Porque exige infraestruturas, internet, antenas, ligações estáveis e depois existe também equipamentos médicos, sistemas de informação e tudo mais que saberá melhor que nós. Estamos preparados para ter isto? Do ponto de vista de rede, portanto, da infraestrutura base, sim. Nós temos... Portugal hoje está dotado em sede de rede 5G, do mais avançado da tecnologia permite. Nós, no nosso caso, temos um Core 5G Standalone. Dizendo isto, eu só uso esta sigla, não vou tentar não usar muitas mais, mas basicamente isto é o mais avançado que existe em termos de tecnologia em qualquer parte do planeta e, portanto, a tecnologia existe, está disponível. A adoção destas aplicações é um bocadinho determinado pelas empresas, pelas organizações, que são elas que depois têm que fazer também a adaptação e a evolução dos seus processos para tirar benefício desta tecnologia. Ela existe, está disponível, é uma questão de os próprios processos se adaptarem. Agora, a adoção e a massificação depois acaba por ser um tema de isto tem que encaixar nos ciclos de investimento das empresas, tem que estar nos seus planos e, portanto, toda a evolução. Mas do ponto de vista de disponível para, nós estamos à frente. Não haverá muitos países na Europa que estejam ao nosso nível. Só para clarificar, então, foi muito badalado aqui há uns tempos os atrasos que Portugal tinha relativamente ao 5G, mas esses atrasos foram já todos recuperados? Acabaram depois por ser recuperados, sim. Nós perdemos foi uma janela. Portugal tinha no setor das telecomunicações, provavelmente sempre foi um setor onde Portugal dava cartas, não é? Portanto, era um setor onde permitiu uma criação de um ecossistema fantástico, com um dinamismo. Nós dávamos cartas em sede do pensamento, as nossas equipas técnicas, formávamos imensas pessoas, há imensos portugueses em todas as equipas técnicas pelos operadores na Europa. Porquê? Porque nós tínhamos aqui um ecossistema onde formávamos as pessoas cresciam e depois acabámos um bocadinho por espalhar-nos um bocadinho por todo lado, porque efetivamente tínhamos estávamos à frente, nós estávamos a empurrar a tecnologia, dava-nos um acesso privilegiado até com os fornecedores de tecnologia. Isto não é fácil. A gente, muitas vezes, em particular quando falamos de indústria e tecnologia, fico sempre um bocadinho com a marca. Parece que às vezes quando nos fazem as perguntas e aparecem os desafios e questionam-nos, esquecemos que nós temos 10 milhões de habitantes. Eu sou a falar com um fornecedor. Há cidades no mundo que são maiores que Portugal. E depois perdemos um bocadinho aqui. E é importante acarinhar alguns destes setores, porque depois é o facto de nós estarmos à frente que faz com que diferentes fornecedores de tecnologia, parceiros, universidades lá fora, olhem para nós e dizem assim, não, é interessante trabalhar com estes senhores porque eles estão à frente e, portanto, esta lógica daquilo que eu estava a falar antes de estar na fronteira da tecnologia acaba por autoalimentar. Eles interessam-se por nós, trazem a tecnologia e dizem, porque não experimentar em Portugal? Porque isto até é pequenino, lá está, isto até é pequenino. É fácil, é flexível, dá para adaptar, dá para testar. E, portanto, tudo isto era uma flywheel, um círculo muito virtuoso. A partir do momento que perdemos esse atraso, ou criamos este atraso, tornou a vida bastante mais complicada. Mas agora já estamos a conseguir... Sim, foi aqui um sprint, sim. Há um espaço enorme de crescimento em cima do 5G. Até porque o 5G tem várias evoluções. Portanto, nós temos o 5G standard, vamos chamar assim,
tivemos a evolução que nós lançámos, o 5G Standalone, depois temos estes nomes, mas basicamente é uma evolução em que nós conseguimos ter o potencial pleno da tecnologia do 5G. Como descrevo, termos as rodinhas ao 5G, portanto agora que o 5G efetivamente pode andar mais depressa, mais... Estamos sempre a falar muito do tema da latência, da rapidez, não é? Um bocado da quantidade de dados. Da latência, da quantidade de dados, também resolve o problema e a evolução que vamos ter agora a seguir, em que nós também estamos envolvidos com redes não terrestres, também vai resolver outros problemas. Exemplo de problema que nós não pensamos. A capacidade de eu ter esta transmissão de dados consumindo menos bateria. O que é que isto me permite? Não há problema nenhum, eu carrego o telemóvel, mas não estamos a falar de telemóveis, não é? Eu estou a pensar em sensores, em que eu consigo massificar os sensores, consigo colocar sensores em coisas, vamos imaginar que eu consigo sensorizar tudo o que é a recolha de lixo, em que todos os caixotes têm um sensor. É impensável eu ter que andar a carregar todos os dias um sensor de um caixote de lixo. Isso não existe. Tem que ter um sensor que tem que ter uma vida útil de anos, não é? Como é que eu consigo ter um aparelho que está a transmitir durante anos informação? O próprio protocolo de comunicação tem que ser distinto. E, portanto, são estas evoluções e, portanto, se quisermos, o crescimento do 5G, a amplificação e a captura desse potencial são saltos que estão a acontecer agora e que vão dar essas potencialidades, porque se eu efetivamente, em cima de uma rede 5G, conseguir começar a ir recolher informação em sensores que consomem pouca energia, eu de repente começo a pensar, ok, muito bem, eu tenho aqui um sensor, se ele dura 10 anos, já consigo pensar em sítios onde eu o coloco, porque num ciclo de 10 anos eu se calhar até estou a substituir o próprio equipamento que estou a sensorizar, e portanto começa a ficar seamless e eu começo a sensorizar tudo. E quando eu começo a sensorizar tudo, o volume de use case e a natureza das coisas que eu consigo fazer são completamente, torna-se exponencial, e portanto são portas que se abrem para novas funcionalidades. Jorge, a nós é um grupo que tem investido muito na inovação. São os dados públicos, ainda recentemente, portanto, foi conhecido os dados relativamente a 2023, portanto, foi a empresa que mais investiu em inovação. Também tem muitas patentes também registadas e, portanto, também surge no primeiro lugar, nomeadamente. Que é o segundo ano. Segundo ano, exato. Que inovações considera mais marcantes ao longo da história desta empresa? Sendo que esta empresa resulta também da fusão da antiga PT Multimédia com a Ótimos. Sim, nós ao longo da nossa história, como disse, temos muito esta tradição de irmos resolvendo, aplicar a inovação para resolver problemas que temos. Um exemplo, uma coisa que nós hoje achamos que é absolutamente seamless e quase não se consegue viver. Eu sei que não conseguimos viver porque se temos algum problema na plataforma quase que cai a casa, que é o tema das gravações e a possibilidade de nós estarmos a ver televisão e andarmos para trás ou a vermos ou recuperarmos um episódio ou tudo mais. Essa inovação nasce de um tema muito concreto. Há muitos anos atrás, esta história é real, há inundações na Baixa de Bangkok. O que isso tem a ver com o assunto? 70% da produção de discos rígidos na altura era lá. Discos rígidos serviam para gravar aquilo que nós chamávamos na altura as caixas que gravávamos num disco rígido lá dentro. Não há discos rígidos, não há capacidade de gravação. O que é que a gente faz? Como é que se resolve o problema? Porque lá está, eles dizem, sim senhora, vamos arranjar os discos rígidos, mas vocês são o 35º da lista de pedidos que eu vou responder antes de... E, portanto, nós dizemos como é que nós vamos resolver o problema. Não há problema nenhum. A gente cria aqui um cérebro central onde a gente põe as gravações e depois gerimos tudo de uma forma de lógica. E criamos. E toda esta tecnologia que nós criamos permite-nos hoje gerir um catálogo que é maior do que o do Netflix. Eu resolvo hoje, todos os dias, as minhas equipas resolvem um problema que é maior do que o do Netflix, porque eu todos os dias estou a pegar em 100 e qualquer coisa canais, 24 horas por dia, estou a partir desta informação, estou a colocar, tenho milhares de pedidos sistematicamente a acontecer, a fazer o pedido das gravações, e nós quando fizemos isso não existia. Nós desenvolvemos isto tudo do zero. Portanto, criamos, e portanto temos...
isto é um exemplo de N problemas que nós vamos confrontando. Lá está, porque muitas das vezes estamos na fronteira da tecnologia, não existe um parceiro, não existe um fornecedor que me traz, que tenha a tecnologia disponível, e nós resolvemos. O que o Jorge está a dizer é que a possibilidade hoje em dia de nós irmos recuperar gravações de ontem, a série que passou ontem, sim, ou anteontem, vem de uma falta de discos. Vem de uma falta de discos em Bangkok, sim, e foi resolvida por vocês. Sim. Interessante. Uma informação relevante. Tivemos que resolver o problema. Tivemos que resolver o problema na altura, porque não havia discos. Reparem, são estes momentos são sempre estes momentos de stress na organização, de uma necessidade premente, que depois temos estes saltos. A inovação serve para isso, não é? E como na prática temos a noção de que essa capacidade é uma fonte de valor para a empresa, esta nossa capacidade, esta agilidade, esta capacidade de resolver a adversidade, não é? Costumo usar um bocadinho esta expressão, que o valor de uma empresa é o somatório dos problemas difíceis que consegue resolver, não é? Porque é intrínseco. Isto depois acaba por estar muito dentro do DNA do que são as nossas equipas, da maneira como nós pensamos, da maneira como olhamos para os problemas. E, portanto, criamos este aqui, é um tema de ecossistema, não é? De cultura que criamos dentro da empresa e atacamos os problemas sempre com essa perspectiva. Vocês têm, portanto, dentro do grupo, têm uma empresa mesmo dedicada à inovação, Nós Inovação. E tem vindo a aumentar, portanto, o número de pessoas alocadas a esta área. Sim, mas mais do que a Nós Inovação acaba por ser, se quisermos, um núcleo, mas também um bocadinho a nossa experiência. A inovação só funciona se estiver um bocadinho disseminada por todo o lado, não é? Portanto, isto não pode ser a inovação, como a inovação em nós não é um fim em si, nós não inovamos por inovar, nós inovamos para ter uma solução. Isto só funciona quando eu tenho as pessoas que estão a lidar com os problemas, portanto, e reparem, isto acaba por ter desde a pessoa que tem que ir ao data center e tem que verificar se uma ligação está ativa ou não está ativa, e portanto temos soluções em que estamos a desenvolver, em que eu, por encostar o telemóvel a um data center, eu consigo saber se a ligação está disponível ou não está. Coisa que não existe. Este problema hoje não tem uma solução técnica óbvia, mas era um problema para nós. E, portanto, como eu crio o incentivo, ou disponibilizo o incentivo que as pessoas arranjem soluções, acaba por estar um bocadinho disseminado por todo lado. Porque se eu disser assim, não, eu vou criar aqui um centro de inovação e tenho 10 pessoas, não vai funcionar, morre, não é? Na prática o que acontece é esta lógica de dinamização, de empurrar, de dizer, sim senhora, se a ideia for boa, se isto encaixar dentro de mais ou menos do roadmap, do espaço de problemas que estamos a tentar resolver, damos liberdade às pessoas, damos espaço às pessoas. Depois isto acaba por ser muito... Isto depois o bonito disto é que isto depois acaba por ser muito sinérgico e autoalimenta-se, não é? Porque depois o próprio trabalho deixa de ser só chegar cá e tenho que fazer a mesma coisa todos os dias. Não, de repente, ok, tenho aqui um problema para resolver, até arranjo uma equipa, junto mais 2 ou 3 pessoas, alocamos todos um bocadinho de tempo para resolver o problema e vamos atrás. Se resultar, resulta. Se não resultar, também não vai mal. Também não há este sentimento de andar atrás de um KPI, olha quantas coisas inovadas hoje. Não funciona. Isso não funciona. E funciona muito também com base em colaborações, não é? Com outras empresas, sim, universidades. Esse ecossistema está na sua máxima potência. Sim, nós já temos isso para nós é um ensinamento, até por causa de textbook, mas eu posso dizer por experiência própria, quando nós conseguimos criar este ecossistema em que há uma parceria seamless com a academia ou com todo o ecossistema das startups, isto é efetivamente que isto acaba por ser um efeito multiplicador, não é? Porque depois tudo isto funciona. Depois o tipo de recursos e talento que nós atraímos para trabalhar connosco acaba por saber que isto que é feito assim, e, portanto, depois há um tema, as pessoas gostam destes temas, vêm trabalhar connosco. As startups que sabem que nós trabalhamos desta maneira, ou os professores que sabem que nós temos sempre N teses, eu creio que o ano passado tivemos 12 teses de mestrado. Temos pessoas eu tenho hoje pessoas ao longo deste percurso
muitas pessoas que hoje são professores em universidade, professores doutorados, professores com o P grande, como professors, em universidades cá, nos Estados Unidos, tudo mais, em que começaram. Eu acompanhei os percursos deles quando eram estudantes a fazer as suas teses de mestrado, precisavam de dados, precisavam em temas de inteligência artificial, nos momentos. Reparem, nós treinávamos modelos. Eu uso sempre esta referência. O iPhone 3 estava a ser lançado. Só para termos esta referência, quando ajuda a perceber, estamos no 16 ou quê. Já perdi a conta. Nós treinávamos modelos. Eu lembro-me de treinar modelos que demorava quase um mês a ter os resultados. A gente punha aquilo na máquina e demorava um mês. Coisas que hoje são instantâneas, não é? Mas nós acompanhámos esse ciclo todo. Nós, na altura, estávamos a fazer esse treino de modelos. Estávamos a tentar resolver os problemas. Estávamos com a academia, nessa altura, a tentar resolver esses problemas. E, portanto, depois isto é um caminho que se vai construindo, não é? Isto não acontece de um dia para o outro. Há aqui este período de investimento, tempo, não é só dinheiro. Isto não é tanto dinheiro, mas é um tema de tempo, de dedicação, um bocadinho de amor à causa. Porquê? Isto também acaba por ser um bocadinho de... Jorge, avançamos para 3 perguntas finais comuns a todos os nossos convidados, e uma delas é de que inovação gostaria de estar aqui a falar connosco daqui a 5 anos? Eu, para ser fiel àquilo que eu estava a dizer, espero que seja uma de que eu ainda não me lembrei, não é? Porque seria mau sinal se eu a conseguisse dizer. Nós temos, se quiserem, 2 eixos que nos interessam e se calhar são duas áreas que gostaria de poder estar daqui a 5 anos a falar. Tem muito a ver com esta questão que estávamos a falarmos um bocadinho de nós sermos capazes de identificar, certificar informação e contribuir dessa forma para... Nós usamos muita expressão dos fake news, mas tentar diluir isso. Reparem, o garantir que a informação é fidedigna para mim é um dos alicerces principais do processo democrático que nós temos, da maneira como nós vivemos. E, portanto, a partir do momento que nós podemos contribuir, e o papel que eu posso ter enquanto plataforma é: eu cruzo muita informação, toda a informação cursa por mim, e, portanto, se eu conseguir ter um papel nisso para tentar ajudar e contribuir para isso, parece-me que é E reparem, isto depois contribui para coisas que eu preciso de fazer. Portanto, há aqui uma sinergética. Acho que gostaria de que nós pudéssemos contribuir para isso. A segunda, que é um tema que nos é muito querido, é todo um tema de inclusão. E, portanto, esta capacidade de... uma das coisas que nós temos é entretenimento, não é? Portanto, a capacidade de passar entretenimento, o tornarmos o consumo de entretenimento e informação mais inclusivo. É um tema que me é muito querido, e nós temos estado a trabalhar muito nessa área. Temos, por exemplo, o Futebol para Todos, em que nós, para pessoas ou cegas ou de baixa visão, permitimos as pessoas com head tracking e com áudio espacial e com cues sonoros, permitimos as pessoas, por exemplo, ter uma experiência de acompanhar o futebol mais imersiva e mais próxima. Acho que há muito com a inteligência artificial, há muito que nós conseguimos fazer. Transportar as pessoas para o estádio, de casa para o estádio, não é? À frente da televisão. Ou pura e simplesmente aproximar aquilo que nós que não temos problemas nem auditivos, nem de visão, experienciamos, trazer essa experiência para as pessoas que não têm essa capacidade. Acho que o espaço, a solução... Nós conseguimos intuir que a tecnologia está próxima de nós conseguirmos encurtar essa distância. São 2 áreas que eu gostava de poder falar daqui a 5 anos. Ficaria muito contente se fizéssemos esses passos. Muito bem. E que concorrente mais inveja? O admira? Pronto, sim. Inveja é uma palavra que eu não gosto muito dessa palavra. Eu se calhar uma boa pergunta, se me permites, é o que é que eu considero o meu concorrente? Se calhar podemos começar por aí. Pois, repara, eu na realidade, para mim, um concorrente não seriam aqueles os naturais ou os óbvios que dirias, são os players locais cá, que são os operadores de telecomunicações. Não são naturais. Reparem, para mim o verdadeiro concorrente para mim são aqueles que fundamentalmente estão a alterar ou a pôr em causa os serviços que eu vendo. Eu exemplifico.
eu tenho um desafio que é eu compito com o WhatsApp em sede de voz e mensagens. E reparem, e esse é um concorrente meu porque o faz a zero. Ele vende aqueles serviços a zero. O YouTube é meu concorrente porque me entrega vídeo e entretenimento a zero. E portanto, eu não conheço muitas empresas que concorrem de forma tão massificada com concorrentes que basicamente vendem a zero, ou colocam, disponibilizam a zero, depois não é a zero. Há um trade-off aqui implícito da maneira como as pessoas consomem ou o que têm que abdicam para consumir aqueles serviços, mas basicamente compete com zero. E portanto, eu tenho sempre aqui um enorme desafio e nós posicionamos isto, que é eu tenho que competir com o WhatsApp, com o YouTube e portanto, para cada um destes casos, para vídeo, nós posicionamos o nosso desafio, eu tenho que ser ou melhor, ou mais rápido, ou mais barato de qualquer um destes, mesmo competindo a zero. Ok? Que o mais barato é eu tenho menor fricção no consumo, porque há um trade-off, não é? O YouTube é grátis, mas nós perdemos horas de vida ao ver anúncios do YouTube. Portanto, há um preço que se paga pelo meio. E portanto, temos esse, e portanto, dentro dessa lógica, quais são os concorrentes nessa escala que eu admiro? Reparem, do ponto de vista de tecnologia, há dois por diferentes razões. Eu acho que a Google é incontornável, ou Alphabet, se lhe quisermos chamar assim, o grupo como um todo, pelo tipo de tecnologias que colocou, e portanto então, é absolutamente fundamental nos avanços que eles fizeram e nos contributos que eles fizeram no avanço da tecnologia nestas áreas de comunicação e de conteúdos. Portanto, é incontornável a Google e o esforço de inovação. Nossa concorrente também. Pronto, da comunicação social. Mas do ponto de vista da tecnologia, da maneira como eles promovem a tecnologia, reparem, nós não tínhamos o grande salto que tivemos na inteligência artificial generativa vem dos famosos Transformers, que é um paper da Google. E eles puseram aquilo na rua, disponibilizaram aquela tecnologia. Portanto, tudo nasce dos Transformers e da capacidade é daí que nasce que este movimento é criado. O segundo é a Meta. A Meta, um bocadinho admiro por o salto que eles fizeram e o commitment que eles fizeram relativamente ao tema do open source. E portanto, aqui novamente, todos estes movimentos que nós temos agora de inteligência artificial generativa são condicionados por uma decisão da Meta de dizer, não senhora, eu vou colocar um modelo com open weights, não sendo técnico, mas basicamente eu coloco um modelo que qualquer pessoa pode fazer. E isto foi absolutamente transformador e dinamizador para o crescimento, a explosão que tivemos de tecnologia. São estes dois. São duas decisões que não é uma decisão óbvia e não é uma decisão fácil. E são revolucionários. São. E quem é o gestor que mais admira? O gestor que eu mais admiro. Eu vou dar duas razões diferentes. Um é incontornável. Warren Buffett, por duas razões que são a maneira, e reformou-se agora, portanto comunicou que vai sair agora, portanto até está mais top of mind, por duas razões. A maneira como ele olha para o tempo e as decisões, o racional do investimento que ele faz, a perspectiva temporal, que é bastante diferente daquela questão não é o quarter, não, aquela visão e um bocadinho aquela posição nonsense de vamos pegar nos fundamentals das decisões. Isto é fundamentalmente correto, então é certo eu investir e portanto e o track record dele é absolutamente imbatível. No mundo mais tecnológico, na minha cabeça, quem me vem à cabeça é o Satya Nadella da Microsoft. A transformação que a Microsoft fez é absolutamente impressionante. Daquilo que era a Microsoft antes para ser o colosso que é agora, já não era pequenino antes, mas agora é um colosso absolutamente. O ter feito a transformação toda que fez da base tecnológica, a transição para a cloud, a postura que se nota de aprendizagem e de abertura a open standards e de transformação tecnológica, não é fácil fazer o desafio de gestão que ele teve de transformar a empresa como teve é absolutamente impressionante e, portanto, é uma referência em como fazer essa transição. Muito bem, Jorge, obrigado pela sua participação na Liga dos Inovadores.
Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos a Salomé Rita, a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. A fotografia é de Matilde Fieschi e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção é de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Atender uma chamada é muito simples. Olá, viva, como está? Passou bem? Diga. Agora, entender uma chamada já é diferente. É isso que eu faço enquanto gestor dedicado de nós empresas. Eu entendo pedidos, entendo problemas, entendo clientes, até mesmo quando eles têm que deixar a chamada a meio porque não têm tempo para nada. É que para bom entendedor, meia chamada basta. Olha, voltou. Tenho que entender. Ninguém o entende como nós. Muda o seu negócio para nós empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado que o conhece. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.